Olá galera, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo do canal O Show de Física. Desta vez nós vamos trabalhar a mecânica, né? Nós vamos ver agora na mecânica a parte 2 de cinemática, certo? A parte 2 de cinemática. Nós vamos trabalhar a velocidade vetorial instantânea, a aceleração vetorial média e a instantânea. E dar algumas dicas sobre os movimentos, ok pessoal? Então, fique ligado, deixe seu like, ative o sininho. E vamos lá para a nossa videoaula. Solta a vinheta aí, Marciano! Pois bem, pessoal, nós vamos hoje continuar o assunto de cinemática que nós estávamos estudando, tá certo? E hoje nós vamos ver, na última aula, vocês lembram, né? Na parte 1, esta é a parte 2 de nosso assunto. E na primeira aula nós vimos a velocidade vetorial média, vimos o vetor deslocamento, o vetor posição e exercício, né? Ainda fizemos um exercício lá para caracterizar o movimento. E agora nós vamos trabalhar a parte 2 da cinemática vetorial. Vamos começar com o vetor velocidade instantânea. O que é o vetor velocidade instantânea? Observe só. Vamos ver aqui. É o vetor velocidade instantânea. V. Vetor velocidade instantânea. Veja só, nós vimos na última aula, na parte 1, que a velocidade vetorial média, ela é, na realidade, caracterizada, definida como sendo o vetor deslocamento, que é o ΔR, né, ou ΔD, tanto faz, como você queira, o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? Nós vimos que a velocidade vetorial média, ela era definida por isso, ó, o vetor deslocamento está dividido pelo intervalo de tempo. Certo? E esta velocidade, isso é para o intervalo de tempo. Você pode pegá-la no limite, tá? Fazer a ideia dela, a análise dela no limite em que ela tenda ao intervalo de tempo zero. Como assim? Ora, veja só. Imagine aqui que eu tenha o movimento, né? O movimento da partícula. Se eu pegar o movimento dessa partícula deste ponto até esse outro ponto aqui, 2, quando nós formos calcular a velocidade vetorial média, nós vamos estar trabalhando um vetor que vai estar nesta direção e sentido. Vocês lembram que eu disse a vocês que a velocidade vetorial média ela tem a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Então a velocidade vetorial média ela estará, olha só, nesta direção e sentido, que isso aqui é o vetor deslocamento, certo? Mas veja, isso é no intervalo bem considerável, né? Um pouco grande e tal. E se nós diminuirmos esse intervalo? Quanto mais você diminuir, digamos que eu pegue não naquele ponto, mas num ponto aqui mais próximo. Esse é o vetor deslocamento. Tá? E o vetor velocidade média vai ficar por aqui, nesta direção e sentido. Se eu pegar um ponto mais próximo, aí eu vou ter o vetor deslocamento e a velocidade vetorial média mais próxima. Se eu pegar um ponto mais próximo, tá? Quanto mais próximo esse segundo ponto for do primeiro, nós vamos perceber que o intervalo de tempo está reduzindo, que eu estou considerando. Aqui eu tenho para o intervalo de tempo maior, aqui um intervalo de tempo menor. Quanto menor for esse intervalo de tempo, nós vamos estar pegando para intervalo de tempo próximo de zero. Ou seja, nós vamos estar aí pegando no limite desse intervalo de tempo para zero. Certo? E nesse limite nós vamos chegar, quando eu estiver próximo a esse limite, diminuindo aqui, diminuindo até esse ponto, você vê que o vetor velocidade média, ó, ele está mudando sempre nessa direção e ele chega a tendência dele é de que nesse ponto em que você pegue um limite tão pequeno que tenda a zero, você vai ter o vetor velocidade instantânea, porque eu vou pegar nesse instante, no intervalo bem pequenininho, tá? Instantânea, e ele vai ser um vetor tangente à trajetória, certo? Então, quando eu pego no intervalo grande, eu tenho uma velocidade vetorial média. Quando eu pego no intervalo pequeno, em que isso aqui, olha,
A velocidade instantânea vai ser o quê? O limite da velocidade média, que é ΔR por ΔT, quando nós temos um intervalo de tempo muito pequeno, muito próximo de zero. Então, quando eu pego esse intervalo de tempo tendendo aqui a zero, eu estou no limite da velocidade média, aí eu vou ter o que a gente chama de velocidade vetorial instantânea, certo? Saiba que no ensino médio, a gente está trabalhando aí para o ensino médio, no ensino médio você não vai precisar usar essa fórmula toda. Basta saber o seguinte, que a velocidade, né, aqui é vetor, o vetor velocidade média, ele é o vetor velocidade da partícula em cada instante. Por isso que a gente chama velocidade instantânea, tá? Esse vetor velocidade instantânea, tá? Ele vai ser a velocidade vetorial da partícula em cada instante. Então, por exemplo, se a partícula tiver uma trajetória, né, vamos imaginar aqui uma trajetória toda curva, tá? O vetor velocidade instantânea vai estar em cada ponto, olha só, tangente à trajetória nesta curva. Olha só, você vai ter a velocidade o tempo todo da partícula tangente à trajetória nesta curva, né, que a partícula está desenvolvendo. Certo? Com isso, nós podemos então trabalhar a ideia da velocidade vetorial instantânea. Qual é a característica dela? Né? Nós podemos dizer o seguinte, as características dessa velocidade. Características. Porque, primeiro, se ela é uma velocidade vetorial instantânea, saiba logo, ela é a velocidade do móvel em cada instante, tá? Em cada instante do movimento dele. Então, as características são o seguinte, já que é um vetor, né? Ele tem módulo, direção e sentido, tá bom? Então, qual seria o módulo, né? O módulo dessa velocidade. Ora, se a velocidade é instantânea, ela tem módulo, o módulo dela é igual ao módulo da velocidade escalar, tá? Ela é igual ao módulo da velocidade escalar, que você encontra no movimento uniforme, ela não muda, então ali seria instantânea, ela é constante, e no move a velocidade em cada momento que a partícula possuir, tá? Então o módulo dela é igual ao módulo da velocidade escalar. E a direção dela? Ora, a direção desse vetor, perceba aqui, ó, devido você ter trabalhado no intervalo de tempo muito pequeno, perceba que a velocidade vetorial média, ela pegava aqui, ó, por dentro da curva, né? Ela tinha essa direção e foi mudando, para que ponto? Antes, digamos, ela tinha uma direção da reta secante, né? Mas ela foi mudando. Quando eu pego no intervalo de tempo tão pequeno aqui quanto eu queira, então eu estou com a velocidade vetorial instantânea, ela é tangente à trajetória, certo? Ela sempre vai estar tangente à trajetória, é a direção dela. Então nós dizemos que ela é tangente à trajetória, certo? Então ela é tangente à trajetória. Uma outra coisa que nós podemos dizer é a respeito do sentido. Qual o sentido da velocidade? Ora, o sentido da velocidade é o sentido do movimento do objeto, tá? Lembre-se que vai ser o sentido do movimento do objeto. Ou seja, se o objeto está subindo, a velocidade é para cima. Se ele está caindo, a velocidade é para baixo. Se ele está indo aqui para a minha esquerda, então a velocidade é para a esquerda, certo? Então depende só do sentido do movimento. Então nós podemos dizer que o sentido da velocidade vetorial instantânea é o mesmo sentido do movimento do objeto, certo? Então, vou botar aqui, é o mesmo sentido do movimento do corpo, certo? Por isso, ó, bem aqui, se o objeto está aqui, a velocidade está para a direita. Se ele está aqui, a velocidade para a direita, tá? Se o corpo está subindo, se eu quero desenhar um corpo subindo, olha, eu boto a velocidade vetorial instantânea para cima, tá bom? Se eu quero dizer que o corpo está descendo, eu coloco a velocidade vetorial instantânea para baixo, beleza?
Então essa é a ideia sobre velocidade vetorial instantânea. Vamos trabalhar agora a aceleração vetorial média. Então, pessoal, vamos lá, trabalhar a aceleração vetorial média, tá? Primeiro perceba, quando nós estudamos o MOVE, nós trabalhamos a aceleração como sendo um alfazinho, tá? Isso por quê? Porque é importante a gente conhecer a aceleração vetorial, porque ela vai caracterizar aquele alfa, aquela aceleração do movimento uniformemente variado, é uma das particularidades dessa aceleração vetorial que nós vamos trabalhar aí, a média instantânea, tá bom? Chegando lá você vai compreender direitinho. Mas vamos lá, vamos trabalhar a aceleração vetorial média, ou então o vetor aceleração média, como queiram chamar, tá? Tenham cuidado aí com a denominação, tá certo? Mas vamos lá então. Veja só, digamos que um objeto descreveu esta trajetória aqui, uma trajetória curva, né? Então eu pego 2 pontos da trajetória desse objeto. Digamos que aqui está ele em movimento, e este objeto tem aqui a sua, olha só, sua velocidade vetorial, vamos chamá-la de V0. Velocidade vetorial instantânea nesse momento, V0. No instante, T0, né? No instante inicial, T0. O tempo passa, o tempo voa e essa partícula chegou, digamos, a esse ponto com uma velocidade aqui, olha só, vamos chamá-la de V1, velocidade vetorial V1, tá certo? Então veja, você tem o vetor velocidade V0 e a velocidade vetorial V1 no instante T1, certo? Pois bem, sabendo disso aí, sabendo que eu tenho V0 e tenho V1, eu posso então definir o que é a minha aceleração vetorial média. Vamos ver aqui. Por definição, a aceleração vetorial média vai ser a variação do vetor velocidade instantânea, no tempo, em um certo intervalo de tempo, a variação da velocidade no tempo, certo? Perceba que essa variação da velocidade, olha só, essa variação da velocidade ali vai ser na realidade, ó, a diferença, né, que eu pego a velocidade vetorial V1, a final, e subtraio da inicial. Então é uma subtração desses 2 vetores velocidades, tá? Então eu tenho que subtrair essas 2 velocidades. Vamos fazer isso utilizando aí um dos métodos. Vamos utilizar o método poligonal. Olha só, quando eu faço isso, vamos usar bem aqui o método poligonal. Eu vou calcular V1 menos V0. Lembre-se que pode ser transformado numa soma, né? Uma subtração de vetores. Você vai ter aqui, ó, ΔV vai ser o vetor V1 mais o oposto de V0, né? Mais o oposto do vetor V0. Então vamos botar isso aqui, vamos desenhar. Olha só, o vetor V1 está aqui ele. É um vetor que está na diagonal, sentido descendente. Aqui é o V1, certo? O vetor V1. Olha só, eu não modifico nada dele, ó. O vetor ali está e aqui está. Tem mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Você não muda nada, tá? Então eu vou usar o método poligonal. Vou agora pegar o V1, que já está desenhado, e somá-lo com o oposto de V0. Veja que V0 está aqui na diagonal ascendente. Então o oposto dele vai estar nessa diagonal descendente, tá bom? Então vamos desenhar o vetor oposto. Aqui está o V0, o menos V0 vai estar por aqui. Olha só. Então aqui eu tenho o vetor menos V0. Perceba que eu não modifiquei a direção e o sentido dele, ó. Veja só, aqui eu tenho V0 e aqui, ó, o menos V0. Um vetor de mesmo módulo, mesma direção, só mudou aí o sentido, tá bom? Então nós temos aí o vetor menos V0. Quem é o vetor resultante aí? O vetor variação de velocidade. Ora, se eu estou usando o método poligonal, né? Eu liguei um vetor com o outro, origem com extremidade. Então o vetor resultante, o vetor soma aí dessas 2 vetores vai ser esse, olha só.
pelo método poligonal, eu vou ter aqui como sendo o nosso vetor ΔV, o vetor variação de velocidade. Perceba que esse vetor eu posso calcular usando o módulo dele, eu posso calcular usando aqueles métodos que nós vimos da adição de vetores, certo? Tem um método, aí está no método poligonal, certo? Método poligonal, mas existe a regra do paralelogramo, tá? Para você calcular esses vetores. Bem, estando aí, você percebe o seguinte: qual a característica de nosso vetor aceleração média, ou da nossa aceleração vetorial média, né? Já que é definido como sendo a variação do vetor velocidade no tempo, nós podemos dizer que as características dele, dessa aceleração, será, ó, características. Característica, primeiro, o módulo. O módulo dessa aceleração vetorial média vai ser o módulo da aceleração vetorial média, olha só, vai ser o módulo desse vetor variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então o módulo é calculado, se eu conhecer, né, se eu puder calcular o módulo do ΔV, eu encontro o módulo da aceleração vetorial média ao dividir pelo intervalo de tempo, tá certo? Mas e a direção dele? Veja só, a direção desse vetor, eu vou dizer, tá? E isso é uma palavra importante, é sempre, tá? Eu vou dizer que é sempre. Sempre a mesma de ΔV, tá? Então lembre-se disso, o vetor aceleração média, aceleração vetorial média, ele tem sempre a mesma direção do vetor variação de velocidade. Sempre, sempre. Palavra forte, mas é assim mesmo. Então, isso quer dizer que nesse deslocamento que aconteceu aqui, se eu sei que ΔV é para dentro da curva, então eu posso afirmar, ó, que também a minha aceleração vetorial média, né? Ou seja, a aceleração vetorial média do movimento dessa partícula aí que eu estou considerando, também tem a mesma direção e sentido do vetor ΔV. Então, para você ver aí como é importante calcular o vetor variação de velocidade, é importante você saber determiná-lo. Por isso nós estudamos o assunto de vetores. Então você tem que saber qual a direção dele, o sentido, e saber como calcular o módulo dele, tá bom? Veja aí a importância desse assunto, certo? Então ele tem a mesma direção, ó, sempre a mesma de ΔV. E o sentido também, né? Nós podemos dizer que o sentido desse vetor vai ser, ó, também sempre o mesmo de ΔV. Então foi por isso que eu desenhei aqui, olha só, o vetor aceleração média apontando para baixo, tá? Porque o vetor variação de velocidade também está apontando para baixo. Beleza, pessoal? Então não esqueça disso. A aceleração vetorial média é definida como sendo a variação do vetor velocidade no tempo, e as características dessa aceleração vetorial média são essas aí, ok? Vamos ver um exemplo rápido disso aí, tá certo? Vamos lá ver esse exemplo. Pois bem, pessoal, vamos ver então esse exemplo aqui de como se calcular a aceleração vetorial média de uma partícula, por exemplo, no movimento circular uniforme. Olha só, aqui é o movimento circular uniforme. Eu estou supondo que em intervalo de tempos iguais, de 1 em 1 segundo, ó, 0, 1 segundo, 2 segundos, de 1 em 1 segundo, a velocidade vetorial da partícula mudou aí só em direção, né? Mudou em direção, e o sentido é horário, né? O sentido do movimento. Mas pelo menos está mudando em direção. Mas em módulo não muda. Por isso que é um movimento circular uniforme. O módulo não muda. V1, módulo igual a V2, que é igual a V3, que eu estou supondo 10 metros por segundo. Tá certo? Então vamos pegar aí em dois trechos e calcular a aceleração vetorial média desta partícula aí que está em movimento. Está aqui a partícula, olha só, nesse ponto. Depois ela está aqui, depois ela veio para cá. Certo? Então vamos pegar o trecho aí. Primeiro, vou trabalhar de 0 a 1 segundo.
de 0 a 1 segundo, só nesse quadrante, tá? Só no primeiro quadrante aqui que eu vou trabalhar. Então vamos lá. Nós vamos ter o seguinte, que a aceleração vetorial média vai ser o vetor variação de velocidade no tempo, variando no tempo, certo? Como é que eu encontro ΔV? Já vimos no item anterior que a variação da velocidade é a velocidade final, que é V2, menos a velocidade inicial, que eu supus ser V1, tá bom? Então vou usar aí o método poligonal para encontrar esse vetor ΔV. Veja só lá, V2 está na vertical para baixo, ó. V2 está assim, certo? Aqui é V2. Aí eu vou somar com o oposto de V1. Veja que V1 é horizontal para a direita, né? E o oposto de V1 vai ser horizontal para a esquerda. Então vai ficar assim, olha só. Aqui eu vou ter menos V1, certo? Perceba que eles são dois vetores perpendiculares, né? Porque o vetor velocidade instantânea, ele é tangente à trajetória. Então aí eles são perpendiculares, né? Tá formando um ângulo de 90 graus. Então, se são perpendiculares, olha só, eu vou encontrar aqui o ΔV. É este vetor aqui, o variação de velocidade. E como é que eu vou calcular o módulo dele? Ora, se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Aí eu vou calcular aqui da seguinte maneira. O ΔV ao quadrado vai ser o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado. Já em módulo, tá? Eu sei que aqui é negativo, mas já estou botando em módulo, porque também não é ao quadrado, então é em módulo, tá? Então, ΔV vai ser igual a... Quanto é que vale? 10, né? Então, nós vamos ter 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Daqui eu descubro que o vetor ΔV vai ter módulo de 10 raiz de 2, né? 10 raiz de 2 metros por segundo, certo? Sabendo disso, vamos calcular aqui a aceleração vetorial média. O módulo dela será o módulo desse ΔV, que eu posso escrever sem a seta e sem as barras, sobre ΔT. Então vamos ter que a aceleração vetorial média em módulo, né, a mesma coisa assim, tá certo? Vai ser o ΔV, deu quanto lá? 10 raiz de 2, dividido pelo intervalo de tempo aqui, de 0 a 1 segundo, vai dar 1 segundo. Então nós vamos ter a aceleração média, vetorial média, de 10 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. É a mesma unidade da aceleração escalar, certo? Então 10 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então isso só nesse intervalo aí que foi um quadrante. E se for lá da posição 1 até a posição 3, como é que vai ser? Vamos ver agora. Então vamos lá, agora trabalhar, calcular a aceleração de 1 a 3, nesse diâmetro, né, que a partícula descreveu o movimento. Olha só como ficaram os vetores. Ficaram opostos, né, nesse trajeto aí do diâmetro da circunferência. Então vamos lá. Nós vamos calcular aqui na situação 2, né, de 0 segundo até 2 segundos, de 0 a 2 segundos. De 0 a 2 segundos, o que nós vamos ter? Vamos lá ver. Ó, aceleração vetorial média é ΔV por ΔT. Então, eu vou encontrar o vetor variação de velocidade. Quem é ele? É o vetor V3, o final, menos o inicial, que eu chamei de V1. Então, vai ser V3 menos V1. Vamos lá usar o nosso método, né, o método poligonal, para encontrar esse vetor aí. Ora, quem é V3? V3 é um vetor aqui horizontal para a esquerda. Este aqui é o vetor V3. Aí eu vou somá-lo com o oposto de V1. Olha só, se V1 é horizontal para a direita, né, então o oposto de V1, pelo método poligonal, menos V1. Então aqui eu estou somando V3 com menos V1. Olha só, o V3 está aqui. E o V1 é horizontal para a direita. O menos V1 é horizontal para a esquerda. E por que eu estou pegando o menos V1?
Porque essa subtração de vetores, essa diferença V3 menos V1, é você pegar o vetor V3 e somar com o oposto de V1, tá certo? Então você pode fazer isso aí, é um artifício legal. Resultado, o vetor que eu procuro é esse, ó. Vai ser esse vetor aqui, que nós temos o ΔV, tá? Vai ser esse vetor total. E qual o módulo dele? Ora, dessa maneira, como os vetores têm mesma direção e sentido, o módulo dele é só somar o módulo desses dois. Então eu posso dizer que o módulo de ΔV vai ser o módulo do V1 com o módulo do V3, porque eles têm mesma direção e sentido. É simplesmente somar, tá certo? Então eu vou ter que o módulo de ΔV vai ser quanto? 10 com 10. Ou seja, nós teremos 20 metros por segundo de variação da velocidade vetorial, que aqui eu estou calculando só o módulo. Aqui está o vetor, a direção e o sentido. Beleza? Sabendo disso, vamos então calcular a aceleração vetorial média. O módulo dela, só em módulo, vai ser o módulo de ΔV por ΔT. Aí nós teremos que a aceleração vetorial média, quem é o módulo de ΔV? 20 metros por segundo. E quem é o ΔT? Ora, de 0 até 2 segundos, vamos ter 2 segundos. Então, 20 por 2. Resultado, isso aqui vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Veja só, aqui é importante você ter ideia de duas coisas. Primeiro, veja que é o mesmo movimento, tá? A partícula está descrevendo aqui o movimento. Esse movimento é circular uniforme. O movimento circular uniforme, tá? Por que é circular? Trajetória circular. Por que é uniforme? Porque o módulo da velocidade não está mudando. Olha o módulo, de 10 em 10, ele não está mudando, é 10 o tempo todo, tá? Mas mesmo assim, cuidado, olha o que nós fazemos no nosso canal, o Show de Física. Nós elucidamos a física, nós abrimos os olhos dos nossos alunos, tá? Para compreenderem a física. Olha só, cuidado com isso. Bem aqui, você calculou a aceleração, o movimento circular uniforme, tá? Ele tem aceleração vetorial média, sim, tem. Aí você calculou o módulo dessa aceleração vetorial média, no diâmetro aí, no deslocamento de 0 a 2 segundos, ó, foi 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você viu no anterior, no primeiro caso, que no deslocamento de 0 até 1 segundo só, em um quadrante, foi 10 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aí você percebe que tem que ter cuidado com o estudo de vetores. O estudo de vetores é importantíssimo, tá certo? Então nesse caso, nós calculamos aí a aceleração vetorial média, o módulo dela, em dois trechos, certo? Canal O Show de Física.